Olá, queridos! Hoje vamos ver o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver os fatores de crescimento e expansão do Evangelho do Reino através da igreja primitiva. O primeiro fator está em Atos 1, versículo 4, a obediência. Seguir a Deus implica em obedecê-lo. Santidade e obediência andam juntos. E Atos 1, 4, nós lemos que a obediência foi exigida e cumprida pelos apóstolos. Diz assim o versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouvistes. Eles obedeceram, ficaram. Segunda característica de crescimento, fator de crescimento e expansão, a perseverança. Houve perseverança e houve unidade. Havia o mesmo propósito. Isso não pode faltar numa equipe, isso não pode faltar numa igreja, numa liderança. Isso é imprescindível. Perseverança e unidade. Capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos também. Então, nós vemos obediência, perseverança e unidade. Terceiro fator, enchimento do Espírito. Hoje vamos mergulhar no capítulo 2 e vamos ver esse fator preponderante, indispensável para que o Evangelho, o crescimento do Evangelho fosse alcançado. Nós vamos ver o enchimento do Espírito, derramar do Espírito Santo que veio sobre os apóstolos. E o quinto sinal, dons de línguas, sinal para os ímpios. Lá no capítulo 2, de 7 a 12, nós vamos ver que as pessoas que estavam ali ouviam na sua própria língua tudo que os apóstolos estavam falando em línguas. A partir do versículo 7 do capítulo 2 nós lemos: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aqui estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Havia lá partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia e mediações de Cirene, romanos que ali residiam. E todos ouviam na sua própria língua aquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos, falando em línguas, mas ministrando a vida daqueles homens. Eles ficaram atônitos, maravilhados. Há algo muito importante como fator de crescimento, e isso é preponderante também, que era uma pregação cristocêntrica. A palavra que era pregada, ela falava a respeito de Cristo ex-crucificado, mas que havia ressuscitado. O túmulo está vazio, a manjedoura está vazia, não há mais nenhuma possibilidade de duvidarmos da ressurreição de Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. A pregação de Pedro e de João, dos apóstolos, era uma pregação cristocêntrica. A nossa mensagem precisa ser Cristo e nada mais. Não é religião, não é denominação, é Cristo. Paulo vai dizer em Coríntios que ele não teve outro assunto entre os coríntios a não ser Cristo e este crucificado. O outro sinal preponderante de que é fator de crescimento e expansão do Evangelho do Reino dentro da Igreja de Jerusalém, em Atos, são as conversões e batismos. Todos que ouviram o Evangelho creram e foram batizados para que então pudessem estar juntos, selados na mesma unidade como igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Nós vamos ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diz assim o versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. No momento em que Pedro vai pregar, ele transmite a palavra de Deus, pessoas são compungidas, são quebrantadas e o Espírito Santo salva, liberta, convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E um outro fator preponderante, a comunhão no partir do pão e nas orações. No versículo 41 também nós vemos isso. Havia unidade, um só propósito, um só pensamento na igreja primitiva. E o temor a Deus, versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O temor a Deus é um fator importante para o crescimento e a expansão do reino em qualquer lugar do mundo onde a igreja estiver. Esses fatores precisam estar evidenciados na igreja atual.
e os milagres e prodígios. O capítulo 2, 43, até o capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver amanhã o capítulo 3, e nós vamos ver que os milagres, sinais e prodígios acompanhavam, conforme Jesus disse nos evangelhos, que os sinais e prodígios acompanhariam aqueles que creram. E nós podemos ver esses sinais como sinais importantes para o crescimento e a expansão do reino. No capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o Pentecoste. O que é o Pentecoste? Era uma festa também chamada Festa da Colheita. O Pentecoste se dá 50 dias após a Páscoa e o Espírito Santo se fez presente nessa data, nesse dia. Essa é uma das festas mais importantes para os judeus. Então, o Espírito Santo esperou essa data específica para que se cumprisse o que Jesus havia dito, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E o Espírito Santo desceu sobre eles, a igreja estava ali reunida, os apóstolos estavam ali, e nós vamos ver isso em Atos 2, de 1 a 13. E após esse momento de grande poder e manifestação da graça de Deus através do Espírito Santo sendo derramado na vida dos apóstolos, nós vamos ver que veio então a capacitação para que o ID se cumprisse. Não saia, não vá a lugar nenhum sem estar revestido do poder do Espírito. Jejue, ore, busque, santifique sua vida para que você possa ir ser um embaixador de Cristo aonde o Senhor enviar você. Essa capacitação, ela vem como algo que é uma resposta do Espírito a nós. Sem a capacitação, nós não deveríamos ir a lugar nenhum. Eles estavam esperando que Atos 1:8 se cumprisse na vida deles. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, capacitou os apóstolos para que pudessem sair e divulgar a mensagem, primeiro em Jerusalém e Judéia, depois Samaria, depois até os confins da terra. No capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 41, nós vamos ver o sermão de Pedro e as primeiras conversões chegando ao número de quase 3.000 almas num só sermão em que Pedro prega com autoridade, unção e poder, porque Pedro estava agora cheio do Espírito. Marca então o início da igreja em Jerusalém. Esse crescimento não era apenas nesta pregação. O livro de Atos vai dizer que a cada dia Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Pedro anunciou a palavra, mas os discípulos, os apóstolos pregaram ao longo dos seus tempos de vida, e essa manifestação do poder, da graça de Deus era visível através das mãos e da vida dos apóstolos. O discurso de Pedro é uma mensagem poderosa para uma multidão, onde Pedro vai destacar a centralidade de Cristo. Nós não vamos esquecer isso. Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. Você pode e deve pregar sobre outros temas, mas não esqueça de incluir Cristo, porque Cristo está de Gênesis a Apocalipse. O nosso assunto, numa conversa com uma pessoa não crente, com um afastado, com alguém que está fora da casa, precisa ser Cristo Jesus. Ele precisa ser o centro das nossas conversas. Quando o centro das nossas conversas é Cristo e a palavra, há gozo, há alegria, há comunhão, há unidade e o poder de Deus se manifesta ali. Nós precisamos voltar a essas práticas. Viver nessa dependência da unidade para que o Espírito Santo possa trabalhar, convencendo as pessoas, quebrantando o coração de milhares de pessoas. A minha vida e a sua vida precisa reluzir Cristo. Agostinho de Hipona disse: prega o Evangelho, quando necessário, use palavras. A nossa vida precisa brilhar. A nossa vida, nosso testemunho precisa ser algo que comunique o Evangelho sem que haja argumentos da nossa parte. Primeiro precisamos pregar com a vida. A descida do Espírito Santo é uma promessa de um cumprimento de uma promessa feita em que Jesus citou em Atos 1, versículo 4 e 5, e citou em Atos 2, de 1 a 4. Esta promessa está relacionada com Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Nem tudo que está escrito em Joel se cumpriu aqui, porque o tempo do fim é esse tempo, essa era que estamos vivendo, da ressurreição de Cristo até o último dia, que não sabemos quando será, quando Cristo arrebatará a sua igreja. Promessa de Joel é uma promessa maravilhosa. Pedro também vai citar, nesse texto de capítulo 2, profeta Davi. É interessante observar isso. Pedro faz questão de colocar esse título, dar essa honra a Davi. Davi era rei, mas Davi era profeta. Quando ele está citando Atos 2, 25 a 32, Pedro está tomando posse de uma palavra profética de Salmo 16, que Davi
proferiu não é a respeito dele, mas é a respeito de Cristo. Então Pedro pega e cita Salmo 16, de 8 a 11, que é uma palavra que está escrita em Atos 2, 25 a 32, que é uma cópia daquilo que Davi escreveu no Salmo 16. Para tentar entender o texto do capítulo 2, é necessário que a gente leve com a gente a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito e o plano de Deus sendo implementado. A Trindade está trabalhando em conjunto e quando a Trindade se reúne, sempre algo poderoso, sobrenatural se manifestará na minha vida e na sua vida. Caminhar com Cristo, caminhar com a Trindade é algo maravilhoso. O final do sermão de Pedro, lá em Atos 2, 37 a 41, você deve ler o texto, está enfatizando o arrependimento e o batismo. Lá em Atos 2, 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O revestimento do Espírito é um presente, uma dádiva que nós recebemos. Recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo e recebemos o revestimento do Espírito. Quando nos arrependemos, o Espírito Santo passa a residir em nós. Nós podemos olhar para Atos 2 e também destacar a teologia do Espírito Santo. Volto a repetir, Atos não está preocupado em nos ensinar doutrina, mas a teologia do Espírito Santo está clara aqui. Essa teologia do Espírito em Atos dos Apóstolos começa com a promessa de revestimento em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o Espírito Santo está impregnado dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Em capítulo 2, nós vamos ver a manifestação do Espírito e a importância do avanço da igreja e as conversões que só acontecem por causa do Espírito Santo convencendo. Por isso nós podemos ler no versículo 37, que acabei de ler: ouvindo eles, compungiram-se o coração. Há uma palavra no grego para compungir-se. A ideia de compungir aqui é ter o coração traspassado por uma espada. É algo que vem direto do poder do Espírito, que convence, que quebranta e que faz as pessoas se converterem a Cristo, porque o Espírito Santo é que tem esse poder. Eu e você precisamos anunciar. A obra de convencer é do Espírito, não é sua. O pregador não convence. O pregador tem que ser fiel à doutrina do Evangelho, pregar e anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas, e o Espírito Santo há de convencer. Jesus, em João 16:6, foi registrada uma palavra de Jesus que eu quero ler para você. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode fazer esta grande obra, assim como convenceu a mim e a você. Ele pode convencer outros a partir do momento que nós anunciamos a palavra. Este poder capacitador, que é o Dunamis, que vem sobre nós para a realização da tarefa inacabada, que é a nossa tarefa agora como igreja, há uma tarefa para ser cumprida, a tarefa de missões. Nós precisamos estar envolvidos com a evangelização local, mas também com a evangelização mundial. Há cerca de 2,7 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem a Cristo. 1/3 da população mundial que hoje existe, em torno de 8 bilhões de pessoas, não conhecem a Cristo, e isso tem que incomodar a mim e a você. Certo de que Deus nunca nos dará uma tarefa mais difícil ou impossível para ser realizada. Se Deus nos deu a tarefa para evangelizarmos e completarmos a tarefa da evangelização, que está inacabada, essa é uma tarefa que nós devemos dizer sim, estarmos prontos, assim como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu e você precisamos estar dispostos a ir e fazer notório o nome de Jesus Cristo através da nossa vida. Ele prometeu que estará conosco todos os dias. Bendito seja o Espírito Santo, que nunca nos abandona. Somos agora esse bom depósito onde está depositado o tesouro maior, que é o Espírito Santo habitando em nós. Estamos capacitados, portanto vamos cumprir a tarefa inacabada. Sejamos fiéis, sabendo que o Espírito Santo nos capacitou para este tempo. Essa é a nossa hora, esse é o nosso momento, esse é o nosso legado. Vamos deixar um legado para a próxima geração? Vamos levar à frente aquilo que os apóstolos começaram, e que o Espírito Santo revista você de poder, autoridade e ousadia
para anunciar as boas novas. No próximo vídeo, nós vamos estudar capítulo 3, a cura do paralítico e a mensagem de arrependimento que Pedro transmite àquelas pessoas no capítulo 3 de Atos, no próximo vídeo. Aguardo você até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Wanderley Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço. Te vejo em breve. Tchau, tchau.